Deus é bom, amém? Aleluia. Feche seus olhos, converse com o Senhor, peça para Ele falar contigo. Você já teve seu momento de oração, você já ouviu a voz de Deus? Se não, converse com o Senhor, porque Ele está querendo ouvir a sua voz, Ele quer ter um relacionamento conosco. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, reunidos nessa manhã para te dar graças por esse dia, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus que nos dá oportunidades a cada dia de viver algo novo. Senhor, nos encha cada vez mais da Tua presença, da Tua alegria, da Tua paz, que vai além da nossa compreensão. Uma paz que está no nosso coração, que independe das circunstâncias externas. Senhor, cada pessoa aqui possa ter olhos espirituais para discernir a sua vontade e dê-nos ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Senhor, nessa manhã que todo mundo aqui possa crescer em conhecimento, em graça e possa aplicar isso na sua vida, Senhor. Tu és um Deus real que se relaciona conosco, Senhor. Nós queremos dessa comunhão, Senhor, poder frutificar e alcançar muitas pessoas para que elas vivam a plenitude da Tua promessa. Conduz-nos nessa manhã, Senhor, inspira-nos, sopra a Tua palavra, Senhor, docemente aos nossos corações. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Queridos, nós hoje vamos falar aqui de um tema que é muito legal, desafiador, mas que assim, não é tão intuitivo, né? Quem aqui já leu essa parte aí do livro? Ótimo. Estão gostando? Hoje nós vamos falar da geografia da Bíblia. Umas paisagens bonitas de Israel moderna, né? Aqui é o Mar Morto, aqui Jerusalém, e aqui um oásis no deserto da Judéia, né? Depois a gente vai voltar aqui nessa imagem que eu vou falar um pouquinho aqui da Jerusalém, que é Jerusalém antiga e Jerusalém moderna. Nós, então, falamos aqui, né, do propósito da Bíblia nesse mês de fevereiro, da geografia da Bíblia, vamos falar da narrativa do Antigo Testamento e a narrativa do Novo Testamento. Vamos começar fazendo uma pergunta aqui. Primeiro, por que Deus escolheu Israel? Essa é uma primeira pergunta que eu queria deixar aqui para vocês, porque a gente lê sobre Israel, a gente vê o tempo todo falando, mas por que Israel? Por que não foi algum outro país? Por que não foi alguma outra nação? Por que não foi alguma outra pessoa? O que a Bíblia nos diz a respeito disso? Lá em Deuteronômio 7. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizeram aos vossos pais. O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da terra da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então a gente começa falando assim, por que Deus escolheu? Primeiro, Deus não escolheu porque Israel merecia, porque era bom, era justamente pelo contrário. Israel não tinha nada de especial. Quando até a gente vai ver aqui sobre a terra que mana leite e mel, gente, nós moramos no Brasil. Não dá para comparar a geografia de Israel com a do Brasil. Em termos naturais, o Brasil tem, no mínimo, 100 vezes mais do que qualquer coisa que Israel tem. Em termos de floresta, em termos de rio, em termos de planta, terra agricultável, qualquer coisa que você pensar na geografia de Israel, o Brasil tem melhor. Não acha nada. Minério, aqui tem ouro, aqui tem nióbio, aqui tem qualquer coisa. Israel tem nada. O que Israel tem? Israel tem a bênção de Deus. E isso mostra por que aquele pedacinho de terra, que não tem nada, é tão disputado e tão falado, e chama tanta atenção, e é tão relevante ao longo dos milênios. Não é algo natural, é algo espiritual. Da primeira vez que a gente foi para Israel, um guia que estava lá, uma coisa que a gente fica, às vezes, chocado com o passar do tempo é que, em Israel, muitos judeus não acreditam em Deus ou são agnósticos. Acontece muito lá. Porque judeu é tanto o nome da etnia quanto o nome da religião. Mas uma pessoa pode ser judeu por etnia e não ser judeu na religião. Eu gosto de comparar o judeu como se fosse, por exemplo, índio. Tem se falado bastante a respeito de índio. Por exemplo, Yanomami. Tem Yanomami que nasceu na fronteira de cá, do Brasil, e tem Yanomami que nasceu na fronteira de lá. Não sei, Venezuela, né? Por exemplo. Então,
Tem Yanomami venezuelano e Yanomami brasileiro, mas são Yanomamis. A origem, a etnia é a mesma, ainda que a nacionalidade seja diferente. Um judeu que nasce aqui no Brasil, que nasce nos Estados Unidos, que nasce na Etiópia, que nasce em Israel, é judeu. Agora, quem pratica o judaísmo, a religião, também é judeu. Por isso que às vezes gera alguma confusão. A gente acha que judeu está falando de religião, e judeu, a maioria das vezes, está falando da etnia. Por exemplo, na Constituição de Israel, fala que eles são um Estado judeu. Mas o Estado judeu não está querendo dizer que é um Estado professante do judaísmo. É um Estado da etnia judaica. Israel é um Estado laico. Lá em Israel pode-se professar qualquer religião. Tanto que muitos muçulmanos moram em Israel. Muitos mesmo, não são poucos. Então, o que fez Israel atrair a atenção de Deus? Foi o ato de fé de um homem, Abraão. Abraão, vivendo num contexto idólatra, num local que era conhecido pela confusão, que é a região da Babilônia, ele ouviu a voz de um Deus que ele não conhecia, que ele nunca tinha visto, que não tinha nenhuma imagem. Sai da tua terra, do meio dos seus parentes, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele acreditou e foi. Ele foi o primeiro a viver pela fé. Fé é a certeza daquelas coisas que nós não vemos. Abraão creu na palavra de Deus e foi. E por causa disso, toda a descendência de Abraão foi abençoada. Abra aí em Gênesis, no capítulo 12. É sempre bom a gente ler essa passagem, que é mais ou menos onde tudo começou. Gênesis capítulo 12 é o chamado de Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão, Abrão, ele mudou de nome depois, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Seja você uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa que foi feita a Abraão não era só para Abraão, é porque por meio de Abraão todos os outros fossem abençoados. Porque os outros não estavam conseguindo andar pela fé. Os outros não estavam conseguindo viver essa realidade espiritual. Então, Abraão, como você entendeu, você vai ser um exemplo para todas as nações. Então, de ti eu vou fazer um exemplo e vai ser uma bênção para todas as nações. E em Cristo a gente vê como que isso aconteceu. Alcançou todas as nações, todos os credos, todas as etnias. Então, por que Deus escolheu Israel? Primeiro foi por causa de Abraão. Abraão creu e isso lhe foi acreditado como justiça, e essa bênção percorreu todas as suas gerações. E falando mais aqui a respeito da geografia da Bíblia, né? A relação de Deus com Israel serve para nos ensinar nos dias atuais. O contexto histórico, geográfico e cultural é muito importante para a gente entender a Bíblia. Porque a Bíblia foi escrita num contexto, numa cultura, num relevo, e a gente entrar nisso faz com que a gente consiga discernir o que realmente Deus estava querendo dizer. Ontem a gente teve aula aqui do Carisma. Alguém aqui participou da aula do Carisma? Pronto. Ontem a gente teve aula aqui do Carisma sobre escatologia com o professor Aldo. Muito bom, muito bom. E as pessoas, às vezes, pegam uma passagem da Bíblia e, sem entender, às vezes, muito o contexto, começam a tirar conclusões em cima dela, coisas que a Bíblia nunca quis dizer. Um princípio, hermenêutica são critérios para se entender a Bíblia. Um princípio de hermenêutica é o seguinte: a Bíblia nunca pode dizer algo que ela nunca quis dizer no passado. Então, você nunca pode achar a Bíblia contradizendo o que ela mesma diz. É um sistema fechado, é um sistema lacrado. Então, a Bíblia se interpreta. Então, quando você pega alguma coisa na Bíblia e você não está entendendo, você tem que ver todo o contexto da Bíblia para saber encaixar. Porque, senão, você pega uma parte isolada, você pode concluir qualquer coisa. E o que o professor falou ontem é o seguinte, que a Bíblia é a mãe das maiores heresias. Que se uma pessoa pega um pedaço da Bíblia, ela pode fazer o que ela quiser com aquilo. E esse que é o perigo. Os falsos ensinos vêm da Bíblia. Porque ele pega uma coisa da Bíblia, isso realmente está na Bíblia, só que ele tem uma conclusão totalmente diferente. Aí a pessoa, como às vezes não tem esse conhecimento mais holístico da Bíblia, mais global, ela acaba indo naquele caminho. É muito importante a gente conhecer a Bíblia para a nossa saúde espiritual, para a gente não ser enganado. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas
que enganam, sejam por maldade, sejam por ignorância. Tem gente que, por ignorância, às vezes, na empolgação, pegou um texto e pronto. E não era bem aquilo que o texto queria dizer. E outras pessoas por maldade. Às vezes, para ganhar dinheiro, para ganhar fama, começam a colocar coisas no texto da Bíblia que nunca quis dizer. E Deus se relaciona com pessoas reais que têm problemas reais em lugares reais. A Bíblia tem uma história de pessoas reais, aconteceu, tinham problemas e Deus deu uma solução para aqueles problemas. Eu fui criado na igreja, por mais que eu não tivesse o hábito nenhum de ler a Bíblia, eu me arrisquei algumas vezes a pegar a Bíblia e tentar ver, né? E eu vi aqueles nomes, eu achava que era tipo o Senhor dos Anéis. Era tipo uma história que criou um mundo paralelo e estava falando, caldeus, deve ser tipo, sei lá o que deve ser tipo o Japão. Eu achava que ele tinha inventado aquele monte de lugar. Depois, até que um dia eu fui lá, dei uma olhada, estava escrito Espanha. Eu falei, não, Espanha eu conheço, esse lugar aqui existe com esse nome. Aí que eu fui entender que estava falando do mundo aqui mesmo. Isso aconteceu aqui na Terra. Não foi em outro planeta, não foi uma coisa imaginada. A história aconteceu, as pessoas andaram por aqui mesmo. Aí que eu comecei a ver, opa, então é real essa história. Foi o primeiro choque que eu tive, né? E, para a gente entender a geografia da Bíblia, basicamente são 2 pontos. No Antigo Testamento, vai ser Oriente Médio e África, que é a parte da geografia que a gente mais vai ter que ver, e no Novo Testamento, Oriente Médio e Europa. Aqui no Novo Testamento já é a época do Império Romano, então Roma, que é a Itália, já tinha uma ascendência sobre toda essa região do Oriente Médio. Então, quando a gente está falando de geografia da Bíblia, Antigo Testamento, África, está falando do Egito, está falando da Etiópia, e está falando do Oriente Médio, Arábia, Israel e tudo, e o Novo Testamento já é o Oriente Médio e Europa. A gente vai passar um vídeo agora que fala resumidamente de como que a gente agrupa essa geografia. Já está pronto aí?
Aí a gente viu falando, né, do Megido, né, que é o Vale de Jezreel, que é o local onde tinha muitos esses embates, né? O Egito ia e às vezes confrontava com os assírios ou então com eu falei Egito, então a Babilônia se confrontava ali, que é um vale muito grande, inclusive simboliza essa batalha do Armagedon. Tem até uma questão assim, porque é um vale, né? E Armagedon significa Monte Megido. Então, assim, tem uma pequena colina ali, Megido é uma cidade fortificada, mas na verdade é um vale, né? Armagedon é um vale, não uma montanha. Seguindo aqui, algumas coisas que são importantes para a gente entender. A geografia, a geopolítica é dinâmica, desde aquela época, desde antigamente. Então, os nomes das cidades, países e fronteiras mudaram muitas vezes ao longo da história. Então, quando você está lendo um texto bíblico, é importante saber quando que foi feito aquilo. Porque quando está falando do reino de Israel, tem que falar, o reino de Israel quando? Foi na época de Davi, era um. Na época de Salomão, era outro. Depois de Roboão, que era o filho, dividiu o reino. Então, já está falando de um pedaço só do norte. É importante a gente ter essa dimensão da onde que está falando. Por exemplo, o Império Babilônico, também, ele mudou de tamanho ao longo do tempo. O Império Romano mudou de tamanho ao longo do tempo. Então, a gente tem que ter essa noção de data também, para não tirar uma conclusão errada, né? Um exemplo aqui, por exemplo, Caldeia, Ur dos Caldeus. Caldeia é a Babilônia, que é a região da Mesopotâmia, que hoje é o Iraque. Bagdá fica bem ali. Então, a região onde Nabucodonosor governou, na Babilônia, hoje é o Iraque, geograficamente falando, né? Inclusive, quando a gente vai ver o relato de Gênesis, o Jardim do Éden ficava ali naquela região. Jardim, na Bíblia, ele está falando não de flores, está falando de plantas, né, de frutas. Jardim, você está falando de pomar. É muito mais um pomar do que... Porque hoje jardim, para a gente, é uma coisa mais ornamental. Na Bíblia, não. Jardim está falando de um local de produção, de agricultura. Os relatos bíblicos nos permitem identificar com detalhes a maioria dos locais. Alguns locais são mais difíceis, mas a maioria a gente consegue mostrar bem no mapa. E, como eu falei, é importante a gente saber a data em que aconteceu determinado fato para a gente saber a geopolítica correta. E só um exemplo aqui para ilustrar. Por exemplo, Brasil. Quando a gente fala Brasil, a gente está pensando nisso aqui hoje em dia. Mas você vai falar no Brasil lá no século XVI, eram as capitanias hereditárias, era só essa parte aqui. Tinha o Tratado de Tordesilhas, né? Então, só essa parte daqui que era Brasil. Isso tudo aqui não era Brasil, era Espanha. Só para a gente ver como que isso acontece em tudo quanto é canto, né? O próprio Brasil, a gente tem que saber. Brasil, a gente está falando de quando? E depois também, né? Por exemplo, o Acre foi acrescentado no século XIX, salvo engano. Então, tem mapas mais antigos aqui do Brasil, XIX ou século XX, não sei, que não tem o Acre, por exemplo, que o Acre foi comprado. E vamos lá, para a promessa de Deus para Abraão. Abraão saiu de sua terra em Ur dos Caldeus e peregrinou pela região da Galileia, que futuramente se tornaria Israel. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e aos seus descendentes, e serei o Deus deles. Então, falando de geografia, vamos falar um pouquinho aqui de mapa, então, né? Aqui, Ur dos Caldeus está aqui nesse canto. Babilônia, aqui o rio Tigre, rio Eufrates, então a região da Mesopotâmia. Ur dos Caldeus, aí Abraão saiu ao tanto que ele andou. Olha como o homem andou. E peregrinou e com um monte de gente também, né? Foi levando animais, foi uma caravana, ele foi nômade. Andou por toda essa região, subiu lá a Arã, Alepo, que hoje é Síria, inclusive teve terremoto lá, né? Aí vai descendo por aqui, Damasco, Líbano, aí chega aqui na região de Canaã. Essa região de Canaã, que hoje é onde está o Estado de Israel, foi por onde que ele peregrinou. Ele chegou aqui aí no Egito, e aqui depois vocês vão ver que tem a referência bíblica, né? Por exemplo, em Gênesis capítulo 12 mostra quando ele foi para o Egito, aí depois ele volta ali para Canaã, onde ele se estabelece. A gente vai passar o slide para vocês lá no WhatsApp. Quando a gente dá uma olhada nisso aqui, a gente vê como que esse homem teve que ter fé. E começa aqui em Ur, Gênesis 11, 31, porque o pai de Abraão, né, na época,
Terá, ele saiu para começar uma peregrinação e parou aqui no meio do caminho. Abraão foi lá e continuou essa peregrinação até chegar lá em Canaã, que é a terra que mana leite e mel. E o que mais que acontece? Isso tem implicações até hoje, tá? Até hoje na geografia. A gente vê que aquela região é super disputada. É espiritual, gente. Não tem muita explicação lógica para todo mundo querer aquele pedaço de terra, não. É espiritual. Quando a gente estava lá em Israel da primeira vez, um guia, eu comecei a falar, acabei não concluindo, né? O guia, ele era agnóstico. Mas ele falou o seguinte, gente, eu sou agnóstico, eu não sou religioso, mas se você tirar Deus da história de Israel, você não explica esse país. Não tem como você explicar Israel sem você considerar Deus. E ele não é religioso, ele não é praticante do judaísmo. Ele era até argentino, morava lá muitos anos. Não dá para você entender aquele lugar. Gente, não tem diamante, não tem ouro, não tem petróleo, não tem água. Por que todo mundo quer aquele lugar, gente? Não tem explicação. Não é o povo que está brigando pela Amazônia. A Amazônia você consegue entender fácil por que todo mundo quer. Fácil. Todo mundo quer a Amazônia. Tem água, tem mineral, tem até petróleo, tem aquífero, tem tudo lá. Diferente, tem fauna. Israel não tem nada. Então, Israel só tem bênção de Deus mesmo, gente. Anos atrás, veio um ministro como se fosse um ministro de infraestrutura hídrica lá de Israel, ele veio aqui para o Brasil. E ele falou uma coisa que, assim, eu fico lembrando aquilo. Ele falou o seguinte, Israel foi abençoado com a escassez e o Brasil foi amaldiçoado com a abundância. Por causa da escassez, a gente tem que tirar o máximo possível e a gente consegue produzir. Vocês têm demais, então vocês relaxaram. Aquilo, tudo que o Brasil tem e como nação que nós estamos lutando para ser, que Israel não tem nada geograficamente de tudo que eles são como nação. É impressionante, gente. Judeu no mundo inteiro hoje está em torno de 15 milhões. Não é muita gente, não. Árabe tem bilhões de árabes no mundo. Árabe você vai ver na Indonésia, você vai ver na Arábia Saudita, você vai ver na Nigéria. Tem árabe para tudo quanto é canto, tem muito árabe. No Brasil tem bastante. Judeus são poucos. E a relevância que esse povo tem no mundo hoje. Quantos bancos... Poxa, o Mark Zuckerberg do Facebook, judeu. Não é praticante, mas judeu. Influenciando e sendo relevante no mundo inteiro até hoje. É impressionante mesmo. Quando você para pensar em Israel, choca. Por que Israel está sempre nos noticiários? A gente tem conflito e gente dando tiro no mundo inteiro. Você acha que é só naquele pedacinho de terra? No mundo inteiro. Mas por que sempre quando acontece alguma coisa lá é notícia? É espiritual, gente. Não dá para você desconsiderar Deus quando você olha para Israel. Não tem como. Continuando aqui, ó, em Gênesis 23, de 7 a 19, isso aqui é acho que a gente consegue ler, né? Abre aí, gente. Gênesis 23, de 7 a 19. A gente vai ler umas passagens aqui que normalmente talvez passem batido. Passava, agora vocês vão ver isso aqui com cuidado. Vamos lá. Vou ler aqui para vocês. Abraão levantou-se, curvou-se perante o povo daquela terra, os hititas. O Império Hitita foi um império muito relevante, pegou até o sul da Europa. Tem, inclusive, muitos relatos arqueológicos do Império Hitita. De Israel é mais difícil achar, porque Israel nunca foi um povo muito relevante histórico. Nunca teve o grande império judaico que dominou o mundo. Teve o reino de Salomão, que dominou um pouco ali a área, mas nunca foi uma coisa expansionista. Já que vocês me dão permissão para sepultar a minha mulher, Sara tinha acabado de morrer. Peço que intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar, a fim de que ele me ceda a caverna de Macpela. Repete comigo, Macpela. Esse nome vocês vão lembrar depois. Que lhe pertence e se encontra na divisa do seu campo. Peçam-lhe que a ceda a mim pelo preço justo, para que eu tenha uma propriedade para a sepultura entre vocês. Efron, o hitita, estava sentado no meio do seu povo e respondeu a Abraão, sendo ouvido por todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade. Não, meu senhor, ouça-me. Eu lhe cedo o campo e também a caverna que nele está. Cedo na presença do meu povo. Sepulte a sua mulher. Não precisa pagar nada. Tudo amigo, tudo prima.
Novamente, Abraão curvou-se perante o povo daquela terra e disse a Efrom, sendo ouvido por todos. Está o tempo todo falando que foi ouvido por todos, tinham testemunhas. Essa era a forma de se fazer contrato antigamente. Ouça-me, por favor, pagarei o preço do campo, aceite-o para que eu possa sepultar minha mulher. O cara estava querendo dar de graça e Abraão insistindo para pagar. Abraão não queria favor, ele queria propriedade, queria direito. Aí o versículo 16. Abraão concordou com Efrom e pesou-lhe o valor por ele estipulado diante dos hititas, 400 peças de prata, de acordo com o peso corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom, em Macpela, perto de Manre, o próprio campo com a caverna que nele está e todas as árvores dentro das divisas do campo foi transferido a Abraão como propriedade diante de todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade. Depois disso, Abraão sepultou sua mulher, Sara, na caverna, no campo de Macpela, perto de Manre, que se encontra em Hebrom, na terra de Canaã. Assim, o campo e a caverna que nele há foram transferidos a Abraão pelos hititas como propriedade para a sepultura. Abraão comprou um pedaço de Canaã. Então, era dele por direito. Isso é importante porque depois lá Abraão teve filho dele, Isaque, com 100 anos, depois teve Esaú e Jacó. Ficaram, naquela época, teve uma grande fome na região, e eles foram para o Egito. Lembra da história de José? José foi antes, eles foram morar lá no Egito. Ficaram 430 anos como escravos lá. Depois surge Moisés, liberta o povo para voltar para Canaã. Só que foi muito tempo, gente. Imagina, a gente está falando de 6 séculos, quase 5 séculos. O povo foi ocupando, foi chegando gente, foi fazendo seus assentamentos lá. Então, quando eles foram voltar lá, eles foram para reapropriar o que já era deles. Eles não foram invadir a terra dos outros. Ele tinha comprado lá atrás. Entendeu essa lógica? Eles não foram invadir uma terra. Não, eles já tinham comprado. Só que eles ficaram um tempo fora como escravos e voltaram. Não, essa terra é minha. Por isso que eles foram lutar por aquela terra. Faz mais sentido quando a gente pensa assim? Está na Bíblia. Isso aqui está escrito. Não é por acaso, mas a gente passa... Por que está escrito essas coisas? Né? Podia já falar logo de Jesus, da salvação, e tudo, mas tem toda uma história, gente, por trás. Aí, continuando aqui. Essa daqui foi a rota do êxodo do Egito para Israel. Eles saíram, estavam aqui em Ramsés, aqui é a terra de Gozen, que era a terra onde eles ficavam. Isso aqui é o delta do Nilo, né? Lembra, aqui é o deserto do Saara, então é só areia. Então, essa região aqui sempre foi muito povoada porque é onde tinha água. E as populações... deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó, essa região aqui, não sei se está dando para ver o... Não, né? Bem aqui em cima é o delta do Nilo, a região de Gozen bem aqui, isso aqui é o rio Nilo, e era onde o povo de Israel ficava. Inclusive, quando as 10 pragas vieram, Israel ficava nessa região de Gozen e várias pragas não chegaram aqui, ficaram só lá na altura de Ramsés. Aí, quando eles saíram, deixa o meu povo ir para celebrar uma festa do deserto, aí aqui os pontos que eles foram passando. Aqui no LED não fica bom, mas vocês vão ver melhor no PDF. Atravessaram aqui o Mar Vermelho. Ó, isso aqui é o Mar Vermelho. Tem uma bifurcação, mas o Mar Vermelho ele cresce aqui para baixo. Aí tem uma bifurcação aqui. Atravessaram o Mar Vermelho e foram peregrinando. Aqui é o deserto do Sinai, né? A península do Sinai. Vieram aqui. Aqui fica o Monte Sinai, que também é chamado de Monte Horebe. Eles receberam as tábuas da aliança e foram subindo. O trajeto dava para eles terem feito muito rapidamente. Algumas pessoas falam 40 dias, já vi gente falando até 2 semanas, se fosse para seguir reto. Enfim, eles demoraram 40 anos para fazer esse percurso, por causa da desobediência. E a desobediência aconteceu ali. Você está vendo uma parte aqui nesse mapa que parece um círculo? Então, ali foi eles andarem em círculo. Eles ficaram 38 anos andando ali, dando volta. Aí é a região de Cades Barneia. Eles ficaram dando volta ali. Foi ali onde eles se rebelaram, onde eles murmuraram, onde Moisés foi lá e bateu na rocha para sair água. E foi ali que eles ficaram dando volta até que toda aquela geração que saísse do Egito morresse para que uma nova geração pudesse entrar na Terra Prometida. E olha só, você está vendo que se eles subissem reto, eles chegavam em Canaã mais rápido, né? Mas deram a volta, eles atravessaram o rio Jordão, que é isso aqui, ó, que é o Mar Vermelho, aí sobe aqui reto, tem o Rio Jordão.
Eles atravessaram o Rio Jordão, teve até um milagre, né? Que os sacerdotes foram na frente, pisaram na água, a água abriu para que o povo pudesse passar pelo Rio Jordão, subiram ali naquela região que hoje é a Jordânia, até chegarem lá em cima em Gilgal. Gilgal foi o ponto do acampamento antes de eles atacarem Jericó. Então, eles foram de cima para baixo, atacando. Que é a melhor região lá de Israel. É a região onde tem mais água, onde está a região mais da Galileia. Aquela região mais para cima Não, ali ainda é deserto da Judéia, né? É uma região ruim mesmo. Eles entraram pela região, porque eu estou vendo ali o Mar Morto, mas eu estava lembrando do Mar da Galileia. Vamos olhar aqui para esse outro mapa. Sai aqui do Egito, dá a volta aqui pelo deserto do Sinai, atravessou o Mar Vermelho ali, naquela parte do Mar Vermelho, tem uma outra parte do Mar Vermelho aqui. Atravessou o Mar Vermelho ali, naquele canto ali perto do Egito. Atravessaram o Rio Jordão. O Rio Jordão ele passa por aqui, ó, até lá em cima. O Mar Morto, que é uma laguna, um lago salgado. Sobe ali o Mar da Galileia, que é um lagozinho bem pequenininho. Aí sobe ali, tem o Monte Hermon, que é onde nasce o Rio Jordão. Aquela região do Mar da Galileia é a região mais fértil de Israel, a região do norte. E uma outra coisa interessante, né? A região do norte é a região mais próspera de recursos naturais. Mas quando a gente vê, na época quando o reino foi dividido, norte e sul, a região mais próspera foi a do sul, que era a que tinha a bênção de Deus, que fica no meio do deserto. E a região norte, que tem agricultura e tudo, foi a que sucumbiu antes. Gente, o que faz a diferença é a bênção de Deus, muito mais do que as oportunidades naturais que a gente tem. Aqui, andando um pouquinho mais para frente, falando da época do reino, né? Eles entraram lá em Jericó, conquistaram toda aquela região e pronto. Aí, Davi e Salomão começaram a unificar aquele monte de tribo ali. Vamos ver aqui, né? Essa região vermelha todinha aqui foi o reinado de Salomão. Ele expandiu o reino sem guerra. Lembra que Salomão teve 1000 mulheres? Essas 1000 mulheres, na verdade, não era apenas um harém. Acredita-se até que muitas nem participaram do harém. Eram acordos entre nações. Dava a filha em casamento para fazer uma unificação. Era como se fosse uma fusão de empresa, né? Vamos juntar aqui os nossos negócios. Uma sociedade, isso. Eram acordos, era assim que muitas vezes eram feitas as unificações de terra, por acordo de casamento. E foi expandindo até lá em cima, tá vendo? Bem lá no norte é a terra dos hititas, aqui é a terra dos fenícios, que foi por aqui onde veio a madeira para a construção do Templo de Salomão. Aqui, esse pedacinho aqui é a Filístia, que hoje o pessoal conhece como Palestina. Tá? É a região dos filisteus. Aí aqui, depois, quando foi dividido o reino, sobrou isso aqui, ó, o reino de Judá e o reino de Israel, que é essa parte amarela. Já reduziu bastante. O reino de Salomão pegou, inclusive, a terra dos amalequitas, dos moabitas, dos amonitas. Aí, depois que foi dividido o reino, eles começaram a reduzir o território de Israel. A respeito de Palestina, algumas pessoas aqui que leram o livro pegaram esse nome Palestina, viram algumas vezes, né? O que significa Palestina? Voltando uma história, o significado hoje é bem diferente do que era antes, né? Palestina, na verdade, é uma forma que eles tinham para falar dos filisteus. É como se fosse uma forma de pronunciar. Então, os palestinos, a região dos palestinos, lá em Israel, na verdade é a terra dos filisteus. Mas não tem nada a ver com o povo que mora lá hoje. Absolutamente nada a ver. Palestina. Palestina nunca foi o nome de uma nação. É um termo geográfico. Tinha uns filisteus que habitavam naquela região, mas nunca teve um país chamado Palestina. Nunca foi o nome de uma nação. É um termo geográfico utilizado para designar uma região abandonada desde o século II depois de Cristo. Então, foi ocupada, depois teve a ocupação romana e uma hora largaram aquele terreno. E ficou largada lá. O nome aparece na Bíblia hebraica como Filístia ou Palestina. Na nossa está Filístia, né?
Os filisteus eram um povo do Mediterrâneo com origem na Ásia Menor e na Grécia, não eram árabes. Os palestinos hoje da faixa de Gaza são árabes. Os filisteus nunca foram árabes, eles eram indo-europeus, era outra descendência, né? Eles chegaram à costa israelense em várias caravanas desde o período dos patriarcas. E teve guerra dos filisteus com Abraão, com Isaac, inclusive com Ismael, que é o pai dos árabes. Por que eu estou falando isso, né? Porque hoje tem muito essa questão que se fala da causa palestina, lá naquela região, como se Israel tivesse tomado o território que era de um outro povo. Mas, na verdade, foi o contrário. Eles ocuparam aquele território e estavam querendo expandir. E, aí só um parênteses, não tem muito a ver com a época bíblica, Israel aceitou que eles morassem lá. Israel fez, inclusive, um acordo, que chama Tratado de Oslo, para que fosse transferido o território para os árabes, que se chamam palestinos hoje. Só que esses árabes, alguém já deve ter ouvido falar de Yasser Arafat, eles quebraram o acordo. E, por conta dessa quebra de acordo, Israel deu um passo para trás e falou, não, já que você não está cumprindo a sua parte, eu não vou cumprir a minha. Hoje, no território de Israel, tem muitos árabes que moram lá. Inclusive, quem já foi em Israel vai perceber uma coisa. Nas cidades judaicas, que são de domínio de Israel, muitos árabes moram e têm comércio lá e têm propriedades lá. Na cidade de domínio dos árabes, nenhum judeu nem pode entrar. Porque o judeu, ele aceita conviver com o árabe. Eles não são melhores amigos, não, tá? Mas aceita. Tem o bairro dele, para lá, pronto, sem problema. O árabe não tolera conviver com o judeu. É muito nítido isso. É muito nítido, sabe? E aqui no Brasil, a gente tem uma questão, assim, um pouco antissemítica aqui no Brasil, eu diria até dessa forma mesmo, sabe? Porque sempre tem conflito lá em Israel. Sempre teve conflito, né? Israel moderno. Desde sempre teve conflito. Sempre vai ter conflito ali naquela região. Só que, como passa aqui para a gente, sempre passa que, poxa, Israel está matando os pobres e indefesos palestinos. E não conta os dois lados da história. Não estou falando que os judeus estão certos o tempo todo, são santos também não, tá? Mas tem dois lados da história. Quando a gente estava lá em Israel, a gente saiu de Jerusalém e a gente estava indo para a Turquia, que depois a gente foi lá nas 7 igrejas, lá de Apocalipse. E a gente parou na Espanha, no meio do caminho. E tinha tido um atentado, logo quando a gente saiu de Jerusalém, teve um atentado lá. Uma coisa pequena, não foi bomba nem nada, não. Teve um atentado, teve uma confusão e morreram 2 palestinos. E eu vendo as notícias nos sites brasileiros, estava falando assim, Israel mata palestinos, mata sei lá o quê, e só falando isso. Eu não vi uma notícia falando nada diferente de que Israel tinha matado palestino. Quando a gente estava lá na Espanha, saiu a notícia falando palestinos fazem uma revolta na região oriental de Jerusalém, atacam policiais, os policiais revidam e acabam matando 2 palestinos. Eu falei, então, eles atacaram os policiais e por isso que os policiais revidaram. Quando a gente chegou em Istambul, que é Turquia é um país 99% árabe. Lá eles falaram, palestinos atacam policiais e os policiais mataram palestinos. Até num país 99% muçulmano, eles contaram os dois lados da história. E aqui no Brasil, que nem só contaram que Israel matou o povo. Foi uma coisa que me chamou a atenção. Eu falei, gente, não teve um site para contar isso? É estranho quando a gente pensa, né? Essa questão de antissemitismo é algo espiritual também, né? Porque, gente, quantas vezes que o povo de Israel já não foi combatido e tentaram exterminar ao longo da história? Sempre, gente, quando você for pensar em Israel, você tem que lembrar que Deus é um Deus que cumpre a sua promessa, Deus cumpre a sua aliança. Ainda que um povo tenha sido rebelde e infiel, como tantas vezes a gente vê que eles foram, o povo judeu nunca foi um povo santo, um povo 100% obediente, a gente vê isso claramente na Bíblia, mas Deus não volta atrás nas suas promessas. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Ainda que aquela geração não consiga, ele vai passar para a próxima. E vai passar para a próxima, mas a palavra dele vai permanecer. E a gente vê isso na história de Israel. Como que é um país tão relevante. Israel é o único país de primeiro mundo ali naquela região. Para falar a verdade, aí falando um pouquinho mais de economia, tem os países subdesenvolvidos e desenvolvidos, né?
ou país em desenvolvimento? Os países em desenvolvimento estão sempre em desenvolvimento, nunca desenvolve. A gente escuta isso há muitos anos. Só existem 2 países, desde que começou a fazer essa classificação, que saíram de em desenvolvimento para desenvolvidos. Um é a Coreia do Sul e outro é Israel. Nenhum outro país em desenvolvimento se tornou um país desenvolvido. Israel tem uma questão. Israel existe desde 1948, como a gente conhece hoje. Porque depois do tempo bíblico, Israel foi invadida lá na década de 70, foi destruída Jerusalém, teve uma revolta, então Jerusalém foi destruída, o povo foi disperso e aquela região ficou abandonada. E foi aí que começou a ter muitas imigrações árabes, principalmente a partir do século V, século VI, começaram a tomar conta ali daquela região. Aí depois os britânicos assumiram aquela região, teve uma sucessão de gente que dominou. E só no finalzinho do século XIX, que teve um movimento chamado sionista, que eles começaram a voltar para Sião. É o movimento de retorno para Sião. Eles começaram a ocupar de novo aquele território comprando. Estavam pagando. Quanto que você quer por esse território? Paga. Inclusive, muitos empresários muito ricos começaram a bancar a ida dos judeus de graça para voltar ali naquela região. Até hoje existe um programa que, se um judeu mora em qualquer lugar do mundo, ele entra em contato com a embaixada, ele consegue ter custeado um salário, ter custeado uma moradia e ainda ganha um curso de, não sei se é 1 ou 2 anos, para aprender hebraico, para poder se estabelecer lá em Israel. Eu tenho um colega do trabalho que ele foi para Israel junto com a esposa, ficou lá um tempo nesse modelo, sabe? Então, é uma coisa muito forte esse movimento de voltar para aquela terra. O povo de Israel é muito ligado àquela terra, por causa da bênção e da promessa de Deus. Então, eles têm que voltar para aquele lugar. Não dá para ser, e olha que tem judeu em tudo quanto é canto do mundo, mas aquela nação ali, eles têm que se proteger. E depois da Segunda Guerra Mundial, isso ficou mais forte ainda. Porque, como eles estavam espalhados, tinham pouquíssimos judeus morando ali naquela região, que hoje é Israel, aí bem, surge um doido que nem Hitler, quer matar a gente não tem exército, a gente não tem nação, a gente não tem presidente, como é que a gente luta contra esse povo? Não tinha como. Aí eles falaram, não, vamos montar aqui e vamos nos defender. E hoje o exército de Israel é o exército mais poderoso proporcionalmente que existe. Tecnologia de ponta. Eles exportam tecnologia para os Estados Unidos. Estados Unidos e Israel têm uma parceria muito forte, mas as aeronaves dos Estados Unidos que vão para Israel, eles modificam tudo. E só Israel tem acordo militar com os Estados Unidos que pode alterar completamente a parte aviônica dos aviões. Aí, eu falando aqui com o piloto, só eles têm isso. Inclusive, tem uma loja grande de departamento dos Estados Unidos, que é Macy's, que é tipo uma Riachuelo, uma, sei lá, qual é uma outra grande aqui, Renner. O dono dele é judeu e ele bancava muitas pessoas em muitos territórios para os judeus voltarem para aquela terra. Então, a questão da terra é uma coisa muito forte para o judeu, né? E só falando aqui, né, a região lá dos filisteus, tinham 5 cidades, né? Gaza, Asquelon, Asdod, Ecrom e Gat. Alguém lembra de Gat? O que tinha lá em Gat? Um gigante? Golias. Golias era de Gat, filisteu. Beleza? Então, gente, não dá para a gente esgotar muito para falar de geografia, porque assim, tem muitos detalhes, mas eu quis passar aqui só para a gente entender como que, quando a gente entende geografia, algumas coisas começam a fazer mais sentido. Uma outra coisa que eu estava querendo mostrar aqui para vocês, que vai ajudar na leitura da Bíblia, é o seguinte. Por exemplo, deserto. Quando a gente fala deserto, o que a gente lembra? Pelo menos eu lembro disso aqui. Deserto Saara. Areia, para tudo quanto é canto. Camelo, dunas de areia. Na minha cabeça, deserto vem isso. Eu não lembraria disso aqui. Pedra, colina, eu lembraria do de baixo. O deserto de Israel é o de cima, não é o de baixo. O deserto da Judéia é isso aqui, sabe? É um monte de areia, pedra para tudo quanto é canto, umas murtazinhas, um canto ou outro, umas gramíneas bem pequenininhas. Também não tem água, uma região super árida, é a região mais baixa do mundo, né? O Mar Morto, inclusive, por que o Mar Morto é chamado de Mar Morto, né? É a região mais funda da Terra.
Fica a 430 metros abaixo do nível do mar. Então, a água vem lá do Monte Hermon, que é uns 2.500 metros de altura, desce, vai lá no Rio Jordão, aí tem o Mar da Galileia, que é uma lagoa, enche aquela lagoa, vai descendo. Quando chega lá no Mar Morto, está muito baixo, não tem como a água subir. A água não sobe, né, gente? A água só desce. Então, aí fica parado. Vou voltar aqui alguns. Se a gente for ver, tem um Mar Vermelho aqui. Então, o natural seria a água vai descendo e chega até aqui. Mas não tem como, né? Porque aí, quem é físico, não tem diferença de potencial. Então, aqui é mais baixo do que aqui. Então, a água não sobe morro. Então, a água fica parada aqui. E vai o tempo todo, séculos e séculos, vai tendo detritos que vão descendo, minerais e tudo, e vai tudo acumulando aqui, sedimentando. E não escoa, então recebe água e a água não vaza, né? É até algo interessante, né? Porque quando você só recebe e não passa para frente, uma hora morre. Porque a gente tem que passar para frente o que a gente tem para ter vida, né? O legado é isso, você recebe uma coisa e passa para frente. Por exemplo, uma pessoa que vai lá, constrói um grande, sei lá, uma grande empresa, não tem filhos, não tem legado, aquilo vai sumir. Então, o importante é você passar para frente, senão vai acabar morrendo, né, o legado. Mar Morto é isso, ele morre ali. Vou voltar aqui para frente. Então, deserto Saara. Abre aí em Isaías 43. Versículo 18. Acharam? Vou ler aqui, senão não sai no vídeo depois. Isaías 43, versículo 18. Falando aqui de deserto, né? Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Todo mundo lembra daquela música Caminho no Deserto? Meu Deus, Deus, alguém que canta aqui depois. Mas vocês conhecem. Abre um caminho no deserto. Para mim, talvez para muitas pessoas assim, quando fala deserto para mim, lembra muito solidão, lembra muito, sei lá, uma sequidão, e está certo. Agora, quando você está falando de caminho no deserto, você está falando uma coisa diferente. Porque um caminho não vai fazer com que você tenha água e um caminho não vai fazer com que você tenha companhia. O que é caminho no deserto? É direção. Olha só isso aqui. Estão vendo aqui, isso aqui é o deserto, né? Lá da Judéia. Agora leia esse versículo. Estão conseguindo ver? Jesus falou, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos que a encontram. Quando você está falando de caminho largo, você está falando de sem referencial. Você pode ir para qualquer canto. Não é só porque é fácil, quer dizer que você não tem rumo. Aqui, ó, te coloca aqui do meio, qual que é o referencial? Norte, sul, leste, oeste, não tem uma árvore, não tem nada. Você não tem um caminho, você não tem uma rota, você está perdido. Uma pessoa que tem um caminho largo é uma pessoa perdida, que ela pode ir para qualquer canto. Ela faz o que dá na cabeça, mas não tem rumo. Agora, quando está falando de uma porta estreita e um caminho apertado, assim, você sabe o rumo, tem um destino. Você consegue ver a rota, você sabe para onde você está indo. Não que é fácil, porque é fácil você sair rodando, vai dando volta em si, vai para um lado para o outro. É fácil, você não tem propósito, você faz qualquer coisa. Mas aqui, quando está falando que um caminho é apertado, você está falando de algo que remete a uma rota. Quando a Bíblia está falando, por exemplo, de caminho no deserto, está falando de rota, de direção. Você está precisando ter um rumo, porque um deserto é um local que você não tem referência. Então, um caminho amplo, é bom, não é? Você pensa no eixão, né? Pensa no eixo monumental, um caminho amplo. Não é isso. Um caminho amplo é você imaginar um deserto que não tem rota nenhuma. Não tem referencial, você não sabe para onde ir. Pode ir para frente, para trás, para um lado, para o outro. O povo de Israel estava sem rota, ficou dando volta.
não sabia para onde estava indo, tinha um caminho amplo e ficou andando. Até que todos morreram, né? Porque eles não tinham a direção de Deus. Amém? E é isso. Vou só voltar aqui para o primeiro slide para falar um pouquinho da região aqui do Novo Testamento. Pronto. Aqui. Esse primeiro slide aqui, a gente vê a Jerusalém moderna, né? Esse aqui. Essa aqui é a parte da Jerusalém moderna. Aqui, onde a pessoa bateu essa foto, está no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras fica de frente para essa região aqui. Onde está essa construção aqui, essa construção árabe, não é mesquita, tá? Parece que é, mas não é não. Mesquita é uma outra que fica atrás, que tem um domo prato. Esse aqui é o domo da rocha, né? Parece mesquita, mas não é não. Aqui é a esplanada do templo. O templo de Salomão ocupava toda essa área aqui. Inclusive, entende-se que o templo mesmo, onde ficava o lugar santo e santo dos santos, ficava nessa região. Que é por isso que o judeu não construiu o terceiro templo até hoje, porque tem que ser naquela região. E por que tem que ser nessa região? Vai implicar com os árabes? Não. É porque ali é o Monte Moriá. E o Monte Moriá foi onde Abraão levou Isaac para ser sacrificado. Quando ele levou para ser sacrificado, e Deus foi lá e apresentou um cordeiro que morreu no lugar de Isaac, foi aqui, no Monte Moriá, que é onde foi construído o Templo de Salomão e é onde hoje está vou chamar de mesquita, essa mesquita árabe. Por isso que tem que ser naquela região. Ali é um local central para o judaísmo, porque o templo tem que ser naquele local, não pode ser em outro local. Tem que ser no Monte Moriá, que foi onde Abraão recebeu o livramento de Isaac e garantiu toda a posteridade da descendência, e onde Salomão construiu o templo. Então, por isso que aquele pedacinho de terra é tão importante. Entenderam? Essa outra aqui é uma foto do Mar Morto, né? Essa aqui de cima. É muito bonito o Mar Morto, gente. Não tem peixe, não tem nada, mas assim, é uma região muito bonita, assim, sabe? E bem diferente. Isso aqui é uma raridade, né? Você tem uma cachoeira em Israel, você deve contar nos dedos de uma mão quantas tem. Amém? Gente, olha só, a gente está abrindo as caixinhas de pergunta, temos respondido, às vezes a gente vai fazer com texto, a gente vai fazer com vídeo. E vocês podem mandar pergunta lá para a gente, dessa parte de geografia, de qualquer outro assunto, que ajuda bastante a gente saber onde que vocês estão precisando, onde a gente precisa direcionar melhor a aula. Amém? Glória a Deus, queridos. Vamos colocar de pé.